Você já teve vontade de fazer alguma coisa, de tomar uma ação que ia lhe ajudar a alcançar seus objetivos e por algum motivo o medo te dominou? Quer você tenha consciência ou não, você travou, não tomou ação? Se isso já aconteceu com você, como já aconteceu comigo, esse vídeo é para você. Fique ligado. Fala pessoal, tudo bem? Muito prazer, se você ainda não me conhece, meu nome é Carlos Cruz e eu tô aqui para lhe provocar a ter mais coragem, a ter mais consciência das emoções que podem nos ajudar, que podem nos impulsionar, mas podem nos atrapalhar, podem nos impedir de alcançar nossos resultados. E se você chegou pela primeira vez e ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, porque semanalmente eu compartilho conteúdo relevante, provocativo, para te ajudar a ter uma vida melhor, uma carreira de mais sucesso, para que você consiga usar o que você tem de melhor, que são os seus talentos. Mas vamos lá. Hoje eu quero conversar com você sobre uma das emoções básicas, que é o medo. Será que o medo, ele te atrapalha ou será que o medo te impulsiona? Eu acabei de perguntar para um colega de trabalho, você tem medo? Ele falou, não, eu não tenho medo. Falei, aí que está o problema. No seu caso, você não tem consciência da emoção básica que é o medo. Se você não tem consciência, provavelmente você não está conseguindo lidar com a sua sombra, que pode ser a sua luz. Como é que você pode lidar melhor com a sua sombra? Iluminando. O que eu quero dizer com isso? Que todo ser humano, você, eu, todos nós, temos medo. E o medo é uma emoção básica que nos protege. Nos protege do perigo, nos protege de situações desafiadoras. E se você tem situações que podem lhe ameaçar, o medo toma conta. A pessoa com medo, ou ela recua, ou ela ataca. E eu quero lhe provocar. Quantas coisas você gostaria de ter feito e por algum motivo que pode estar relacionado ao medo, você não tomou ação e não fez? Por exemplo, aquele momento que você poderia falar dos seus serviços, dos seus produtos, se conectar com alguém, abordar alguém, ou quem sabe uma prospecção de uma oportunidade de trabalho ou de uma oportunidade de negócio e você ficou com medo e pensou, puxa, mas o que vão pensar de mim? Puxa, mas e se não der certo? Puxa! E aí você ficou na sua zona de conforto, na sua zona protetora. Só que se você tem consciência do seu medo, o pessoal enxerga eu muitas vezes gravando vídeo, fazendo palestra e tal, e acha que eu não tenho medo. Eles estão totalmente equivocados. Eu tenho medo. Eu tenho medo do que vão pensar, que é o medo de ser preterido. Eu tenho medo de perder o controle. Eu tenho medo de perder um negócio. Todo mundo, ou boa parte das pessoas, tem medo da morte. Por quê? Porque isso envolve a incerteza. E o ser humano, a gente é ambivalente, a gente precisa ter, ao mesmo tempo, uma necessidade de certeza, mas vivenciar a incerteza é o que dá aquele frio na barriga. Então a grande sacada é você ter consciência dos seus medos. E aí nós temos, como eu já comentei aqui, com alguns exemplos, nós temos o medo de ser preterido. Nós temos o medo de perder o controle, o medo da morte, o medo de perder o negócio. E eu lhe pergunto, qual desses medos mais lhe impacta? E a grande sacada é você mergulhar na jornada do autoconhecimento. Quando você mergulha na jornada do autoconhecimento para você desenvolver inteligência emocional, você começa a trabalhar a primeira dimensão, que é o autoconhecimento. Quando você se conhece, você reconhece quais são os seus medos, você tem mais facilidade para poder administrar. Que é a segunda dimensão da inteligência emocional, é você administrar os seus medos. Que, aliás, tem um vídeo no nosso canal só sobre as 5 dimensões da inteligência emocional. E eu vou falar aqui só da primeira e da segunda dimensão, aliás, da terceira também, né? Que a primeira é se autoconhecer, a segunda é gerenciar e a terceira é ter clareza das suas motivações. E aí, se você está curioso para saber quais são as outras, volta no nosso canal, nos primeiros vídeos e assiste esse vídeo. Mas vamos lá. Se você tem autoconhecimento, você consegue se gerenciar, tem clareza das suas motivações, você começa a se aproximar mais dos seus medos.
E às vezes o medo vem de uma voz que talvez na sua criação disse para você: ó, moleque, não sobe lá na árvore, hein? Porque se você subir, você vai cair. Alguém vê lá alguém passando com um carro bacana na rua, o cara fala, ih, também deve estar roubando. Aí tem gente que fala assim, pô, mas ganhar muito dinheiro dá muito trabalho. Por quê? Porque isso está relacionado às crenças que nós criamos ao longo da nossa vida. E aquilo que você acredita direciona a sua experiência. Então, toda vez que eu vou falar em público, que eu vou gravar um vídeo, isso me dá frio na barriga. Só que eu não enxergo esse frio na barriga como medo. Por quê? Porque eu aprendi a administrar. Então, eu já sei que toda vez que eu for falar em público, vai aparecer aquela sensação que, muitas vezes, se você não tem autoconhecimento, eu não estou falando só de autocontrole, você acaba fazendo o quê? Você acaba tremendo, você começa a ter suadouro quando vai falar em público. Por quê? Porque você não está acostumado com aquela sensação. Quanto mais você se aproxima do seu medo, mais você aprende a lidar com ele. Eu sempre quis ter uma moto. E recentemente eu tirei carta e no dia que eu fui comprar a moto, eu comecei a tremer. Por quê? Porque vinha a voz do meu pai, cuidado, moto é perigoso, você vai cair, tem muito assalto e parará. E eu achei que eu estava fazendo algo errado. Eu fiquei com muito medo. E eu pensei, puxa, será que eu devo comprar essa moto? Será que isso não é um sinal? Não, talvez eu tenha que ficar por aqui. Só que aí eu falei, peraí. Comecei a pensar, medo é uma emoção importante, porque medo não é ruim. Medo nos protege. E se medo nos protege, a preocupação que meu pai teve é, cuidado, moto é perigoso. Por quê? Porque ele, quando tinha lá seus 18, 19 anos, ele caiu de moto com a minha mãe. Ele tem receio, até hoje ele não anda de moto. Eu posso brigar com isso, com essa emoção, eu posso ter autoconhecimento. Falar, puxa, realmente é perigoso. Se é perigoso, eu preciso me preparar, eu preciso andar equipado, eu preciso dominar melhor técnicas para que eu possa pilotar com mais facilidade e com mais segurança. Então o medo, ele é bom. O medo nos protege. Só que ao mesmo tempo ele pode nos atrapalhar. E ele pode nos impulsionar. Porque se eu estou com medo de andar de moto, então deixa eu me preparar. Deixa eu conhecer mais a fundo as técnicas para que eu possa pilotar numa estrada melhor. Beleza, eu fui lá, peguei a moto e agora já estou me sentindo seguro. Aí vem outro problema. Estou seguro demais. Agora eu não estou com medo. Então eu vou lá e vou no improviso. E aí é onde acontecem os acidentes. Então você deve estar pensando assim, Carlos, então medo pode nos atrapalhar, pode nos impulsionar, mas talvez ele possa nos proteger. Por isso que viver é uma jornada de autoconhecimento. É você saber lidar com todos os desafios. E um dos principais desafios é você conseguir administrar as suas próprias emoções. E eu lhe pergunto, quais são os medos que você precisa tirar debaixo da mesa e colocar em cima da mesa? Quais são os medos que hoje te impedem de alcançar o seu sucesso? Um amigo virou para mim e falou assim, pô, será que as pessoas têm medo de prosperar? Medo de enriquecer? Eu falei, por quê? Ele, pô, porque às vezes a gente fica meio com receio e tal. Eu falei, sim, tem gente que tem medo de fazer isso. E aí eu contei para ele, falei, você sabe que eu tô com um cagaço, né, com medo de um monte de coisa que eu tô fazendo? Por quê? Porque eu penso, pô, e se dá errado? Aí ele me perguntou, você tem medo de ganhar muito dinheiro? Eu falei, não, hoje eu tenho medo de perder o que eu já ganhei. E aí por isso às vezes você não arrisca. Então administrar essas emoções de forma consciente é o que vai fazer você como ser humano, e olha bem, percebe bem, eu não estou falando você como profissional, você como pai, filho, mãe, estou falando você como ser humano. Nós, independentemente da nossa profissão, nós somos seres humanos que temos emoções, e essas emoções nos ajudam a viver de forma mais tranquila. Só que ao mesmo tempo, se a gente fica só na nossa zona de conforto e não arrisca, não supera os nossos medos, adivinha o que acontece? Se a gente não tem coragem, a gente não realiza. A gente não sai do patamar que a gente está. Então eu queria lhe provocar. O que você precisa fazer hoje para dar um passo a mais para você lidar com alguns medos que você tem? E a melhor forma de você lidar com os medos é você enfrentá-los. Enfrentá-los com consciência, com autoconhecimento. E a melhor forma de você entender é agir. Por isso, eu convido você a dar um próximo passo. Eu convido você a talvez tomar uma decisão mais ousada. Por quê? Porque quanto mais ousada é a sua decisão, mais ousado ou mais grandioso pode ser o seu resultado.
uma frase que talvez você já deva ter ouvido falar, uma equação, né, que dizem que sorte é igual a oportunidade mais competência. Ou seja, você precisa estar preparado, que tem a ver com a competência. Mas se você não encontra oportunidade, de nada adianta. Só que pode ser que você não esteja preparado, mas você vai lá e se arrisca. Você, né, se por algum motivo você se coloca numa situação desafiadora e aí você desenvolve a competência. E se você tem as duas coisas, você está preparado, encontra uma oportunidade, aí dizem que é sorte. Não é. Sorte só vem antes do trabalho no dicionário. Então, você precisa tomar ação, enfrentar os seus medos e agradecer. Agradeça, porque eles te protegem. Só que ao mesmo tempo, não deixe eles te dominarem. Você é que é o responsável por tomar qualquer ação que vai te ajudar a ter uma melhor qualidade de vida. E lembre-se, qualidade de vida tem a ver com os momentos memoráveis que a gente vive. Para ter um momento memorável, você vai precisar ter frio na barriga. Legal? Um grande abraço e até o próximo vídeo.